Oi, Renata aqui. Bom, pessoal, eu não sei se você já passou pelaquela experiência de visualizar uma cena. Você sente aquela emoção boa por alguns minutos, aí saiu da imaginação, deu um tilt. Logo depois, ok, agora o que eu preciso fazer para isso acontecer? Bom, esse vídeo é exatamente para você, porque isso é um dos maiores erros que trava a manifestação sem que a pessoa perceba. Na realidade, o que acontece é que logo em seguida tu vai para o quê? O pensamento geralmente entra no modo controle. O que geralmente a pessoa pensa? Ela pensa tipo, eu preciso agir mais, eu preciso fazer mais, se eu não seguir os passos, isso não vai acontecer. E aí o que acontece? Vem a frustração, a pessoa se pergunta por que mesmo visualizando, mesmo sentindo, mesmo afirmando, as coisas não acontecem. O problema na realidade não está na visualização. O problema está no estado interno que vem logo depois dela. Então existe uma confusão aí muito grande sobre o que o Neville Goddard ele chamava de estado do desejo realizado. Muita gente acha que esse estado significa visualizar e depois ficar correndo atrás feito um louco, sabe? Seguir uma lista de ações e ficar esperando o tempo passar, mas na realidade não é assim, bebê de luz. Então hoje eu quero quebrar exatamente esse mito, porque enquanto você acredita que você precisa chegar em um lugar no futuro, você nunca está realmente vivendo essa sensação de que já chegou. Porque na realidade, o que você está fazendo? Você está no modo espera. Então, quando nós falamos do sentimento de já está feito, nós não estamos falando de um exercício mental, pensamento rosinha, tipo, as pessoas, né, ainda tem muito isso, daquela cena perfeita. Não, nós estamos falando de identidade e a maioria das pessoas até sabe o que quer, mas vive nesse conflito interno porque quer muitas coisas ao mesmo tempo, mas principalmente quer sair dessa dor atual do dinheiro em relação ao dinheiro, ao relacionamento, é o corpo, é o reconhecimento, é a pele. E o primeiro passo é simples, mas ele é desconfortável para muita gente. Você tem que escolher uma coisa agora, não uma coisa mais urgente pela qual você quer fazer pela lógica. Mas quanto mais leve for essa escolha, mais fácil fica manifestar. E geralmente eu falo isso para as minhas clientes porque às vezes a pessoa, geralmente, né, a maioria das vezes a pessoa quer a pessoa específica, só que ela já quer ir logo ir para o casamento, no caso. Só que esse caminho, a pessoa, ela tem resistência. E, por exemplo, de entrar num relacionamento com essa pessoa, já com esse compromisso, já tem menos resistência. Então você sempre tem que estar seguindo quanto mais leve você escolhe, quanto menos resistência você tem no caminho, mais fácil fica de manifestar. Então quando tu escolhe algo sem colocar o peso da tua vida inteira, por exemplo, em cima daquele desejo, você sai desse estado de escassez, de limitação, porque aqui a 3D é limitação. Se você sai desse estado de carência, e isso, claro que muda tudo, porque manifestar não é provar que você é capaz, é permitir que a realidade acompanhe o quê? Esse estado interno que já o quê? Já foi resolvido, já está feito, não preciso mais fazer nada. Mas quando você começa por aí, você para de tratar o desejo como algo distante. Você tira ele um pouco do pedestal e começa a agir como algo mais normal, como algo mais natural. Então, depois que você escolhe o que você quer, vem a parte que quase todo mundo faz errado. As pessoas, elas criam essas cenas grandiosas demais, cheias de detalhes, sabe? Então, quanto resistência você não tem em cima dessas cenas, você fica tentando convencer a mente que aquilo é real. E na realidade, pessoal, ontem uma cliente comentou comigo que ela colocou que ela estava tentando convencer. Não, pessoal, nós não estamos convencendo nada. Nós somente estamos escolhendo essa versão que já tem isso, onde já é real,
onde não tem resistência, sabe? Então, eu sei que eu vejo muitos covers dizendo que você tem que convencer, que você tem que fingir, que você tem que agir como se fosse, mas na realidade não é assim. O que você tem que realmente fazer é pensar a partir do desejo realizado. Eu sei que muitas pessoas começam a visualizar, tipo, quando realmente é em relação a uma pessoa específica, a pessoa, ela quer, por exemplo, começa a imaginar, ela está bloqueada, ela já não tem a pessoa há anos, e aí ela já imagina um casamento, já imagina um casamento lá no Lake. Como é que é o nome? Lake Lomo? Esqueci o nome daquele lago que tem lá na Itália e tudo mais. E a pessoa tá bloqueada, tudo mais. Faz anos que não fala com a pessoa. O teu ego vai ter uma pequena resistência aí. E eu acho que isso até na realidade distrai um pouco, sabe? Mais distrai do que ajuda, porque tu fica com muita resistência. Então, o estado do desejo realizado não se revela em momentos épicos, mas, sabe, isso geralmente as pessoas pensam que é assim, mas na realidade é na normalidade, o quanto isso é natural para você, quanto isso é normal para você. Então, pergunta simples que eu sempre faço aqui, porque às vezes, não é que às vezes, é que quando você faz uma pergunta, você sai, é como se você tivesse fazendo uma trampa no teu subconsciente. Então você começa, com uma pergunta, começa a expandir mais para as possibilidades, entendeu? Então a pergunta simples é: se isso já fosse real na minha vida, como seria um dia comum na minha vida se eu já tivesse esse carro? Se eu já tivesse esse carro, tá ali na minha garagem, sabe? Isso é normal, porque geralmente quando você tá ali fazendo a sua imaginação e quando se atualiza aqui na 3D, aquela animação, aquela loucura, geralmente só é por 2, 3 dias, certo? Você sai da concessionária, me corrijam se eu estou falando bem esse nome, você sai da concessionária, pega o carro, nossa, só aquele cheirinho de novo, aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, pronto, aquilo já é normal. O que você sentiria sem pensar, sabe? Sem pensar. Que tipo de reação que na realidade você teria se você já tivesse aquilo que você tanto deseja? Que tipo de reação você teria? Você está reagindo a partir de já ter isso? Porque às vezes não é nenhuma imagem, essa frase interna. Eu realmente, o meu número 1, eu sinto que, nossa, ontem tinha tantas coisas para eu fazer na minha agenda. Quando eu terminei, eu falei, meu Deus do céu, muito obrigada, que alívio. Ai, claro que isso já está tudo resolvido. Tem algumas coisas que eu estou atualizando na minha vida, então eu começo já a imaginar eu naquela sensação, naquele sentimento de alívio. Porque é isso, na realidade, que você tem que identificar, não é nem sobre você ver algo, é sobre você reconhecer um estado enquanto você está fazendo aquilo. Quando você definir isso, você começa a entender que o feito não vem de uma euforia. E geralmente eu vejo isso também em algumas clientes que me mandou uma mensagem, curtiu meu stories. A pessoa já dá meu Deus do céu, é uma euforia, parece que ganhou na Mega Sena. Bebê de luz, você começa a entender que quando já está feito, quando já é normal para você, quando isso é uma coisa natural na tua vida, não tem euforia. Não sei se está fazendo sentido, sabe? Não tem euforia, tem simplesmente saber, eu já sei que isso não tem ansiedade, tem naturalidade. E essa naturalidade é o sinal mais claro que você está no caminho. Quer saber, que estado interno eu tô em relação a isso? É somente você perceber, isso está sendo normal para mim, está sendo natural para mim? Agora vem um ponto mais importante, só que muitas vezes esse é o ponto mais ignorado, as ações. Eu sei que a tua mente automaticamente cria uma lista de coisas que precisam ser feitas para você chegar lá. Quem nunca? Porque a pessoa já foi, toda a nossa vida nós tivemos esses condicionamentos, certo? De fazer
é tudo linear, mas na realidade não é assim. Eu sei que a mente, automaticamente, ela cria uma lista de coisas que precisam ser feitas para chegar lá, sabe? Então, por exemplo, eu tenho clientes que agora estão vindo, estão vindo mais clientes agora em relação à área financeira, porque antes era quase 100% em relação a pessoa específica. Então, a pessoa provavelmente ela deve estar pensando, nossa, eu quero fazer 10 mil por mês. E o que vem automaticamente na mente dessa pessoa? Vai vir, eu tenho que fazer um curso, certo? Eu tenho que ter uma estratégia para poder fazer esses 10 mil, sabe? Como que eu vou fazer esses 10 mil? A pessoa já começa a pensar em mudanças, já começa a pensar em sacrifícios, já começa a pensar em tempo. Aí você se pergunta, quanto tempo isso vai levar? Meses, anos, talvez nunca. E também o que eu venho percebendo é que se, por exemplo, você começou a fazer mentoria e às vezes a pessoa já tem automaticamente que vou fazer mais uma coisa, vai ser mais um investimento, isso não vai funcionar. Se você realmente já tivesse entendido como os pilares da manifestação funcionam, você não está, sabe, você não estaria fazendo isso. Se você está escolhendo uma mudança na sua vida, você está escolhendo o seu desejo e tudo mais, mas só que você tem, é como os homens que querem uma mulher, e só que tem ponto de vista que mulher é PUTA, que mulher só quer dinheiro, que mulher só quer aquilo, que mulher... Gente, olha só, não sei se você está percebendo a contradição. A pessoa, ela quer uma Mercedes G-Wagon, toda maravilhosa, mas só que ela pensa, a gasolina está muito cara. Um mecânico para manter esse carro é muito caro. O seguro é muito caro. IPVA é muito caro. Eu não sei quais são as coisas, os requisitos para você ter um carro aí no Brasil, quando em relação a um carro é caro. Então você já está se contradizendo. Você diz que está visualizando como se já tivesse feito, mas ao mesmo tempo, tu acredita que tu só vai ter isso depois de muito, mas muito esforço. Nossa, eu lembrei daquele cara lá, aquele no Instagram, né, que ele mostra, isso é de rico, muito rico. Ai, meu Deus do céu. Aí a gente percebe que tem muitas coisas que não são naturais pra gente, né? Porque as coisas que são de rico que eu nunca escutei, sabe? Tem umas coisas que eu já sabia, porque quando eu tava no Brasil, eu achava que um carro era o carro do meu sonho. Lá no Brasil, eu achava que era de rico. Eu não lembro que carro era. Eu não sei, nem sei a marca daquele carro. Hoje em dia eu olho e acho super feio, mas no Brasil era realmente gente rica que tinha. Quando eu cheguei aqui, só... sem comentários. Melhor não falar, né? Sem julgamentos. Mas não era de rico, resumindo. Então, você diz, né, que está visualizando como se já tivesse feito, mas ao mesmo tempo está dando tiro no pé. Né? Porque você realmente acha que precisa de muito esforço para ter isso. Mas qual seria a virada de chave, né? Porque realmente a maioria das pessoas aqui amam a virada de chave. A virada, ela acontece quando você assume algo radical, sabe? E esses dias até que uma cliente comentou algo assim, não sei, só sei que ela só realmente escolheu, que assumiu algo assim que eu achei maravilhoso. Eu falei, meu Deus, é isso. O quanto agora as manifestações dela vai ser muito mais rápido, porque ela assumiu que vai ser. Porque na realidade tudo que você acha que você tinha que fazer, você já fez. Todo aprendizado, toda maturidade, toda essa mudança interna já aconteceu. O tempo que você imaginou tudo isso que levaria, já passou. Agora, nesse momento, você é a versão que já chegou lá. Não há mais nada para você ficar, para você conquistar, mas você fica pensando que sim. Quando você assume isso, o teu corpo ele relaxa, a mente desacelera, surge essa sensação já de não, sabe?
de que, já que tantas pessoas acham que elas precisam merecer para ter, isso já vem internamente. E é exatamente esse estado que cria o movimento na tua vida. E aí, a partir daqui, essas técnicas, elas somente deixam de ser obrigação. Visualizar começa a ser algo leve. Andar, conversar, caminhar, tudo isso você já está vivendo a partir do estado certo. Se você imagina caminhar com alguém do teu lado, você não precisa mais ficar olhando para essa pessoa. Você só sente essa presença dela, você somente sente a presença de tudo, a sensação de tudo. Você não foca mais em números, sabe? Quando você imagina em dinheiro, você não fica pensando mais em dinheiro em espécie ou o quanto você tem na conta bancária. Porque geralmente, qual é a sensação que a pessoa gostaria de ter em relação a dinheiro? É o quê? É tranquilidade. Nossa, é muito bom estar tranquilo quando você não tem essa preocupação em relação ao dinheiro, em relação a... eu vou no mercado, eu posso comprar o que quiser, eu não fico olhando o preço. Eu posso comprar qualquer coisa, eu não fico olhando o preço. Ou então, se você está imaginando beleza, está imaginando que você tá emagrecendo, tá imaginando que você tá mais linda, você não fica mais analisando o espelho. Você só sente essa confiança que já é. Eu não sei se você já viu algum vídeo meu que eu já fiz aqui sobre o Sabbath, que realmente é isso. Isso é o estado do desejo realizado. Não é esforço, é reconhecimento. E eu não sei se você conhece o Tom Caron. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre o eu sou, que o eu sou, não, você não precisa trabalhar nele, você não precisa elevar ele, você não precisa se alinhar com ele, você precisa reconhecer, é esse reconhecimento. Você precisa escolher, que se você sente que entende isso, mas ainda fica no quente e frio, fica oscilando muito, não fica pensando que você está fazendo algo de errado, ou eu não sei imaginar, eu não entendo sobre manifestação e tudo isso, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Não é isso, é só a tua identidade antiga que está ativa. Como você está percebendo o mundo? Você consegue ter consciência se você está percebendo da identidade antiga ou da identidade nova? Então é exatamente aí que um acompanhamento consciente contribui para você sustentar esse estado até que ele vire natural, até que ele vire normal, sabe? Para você incorporar, que às vezes você não sabe qual é o primeiro passo dar, como que eu faço para manter esse estado. Na realidade, só para deixar aqui bem claro que nós não ficamos nesse estado 24 horas por dia, mas com quanta consistência você permanece lá. É disciplina, bebê de luz. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve, deixa um comentário. Eu assumo que vocês são sucesso. Feliz manifestação!